Eu não sei se você sente a mesma sensação que eu venho sentindo nas últimas atualizações do Next.js. Para mim, a cada atualização que eles soltam é como se o projeto regredisse um pouco a mais. Essa pode ser uma frase um pouco polêmica. Eu já utilizo o Next.js aí nas minhas produções faz uns bons 4, 5 anos. Eu me recordo que quando eu comecei a trabalhar com o Next.js, ele ainda estava na versão 11, então eu peguei a transição da versão 11 para a versão 12, peguei a transição da 12 para 13, 13 para 14 e agora da 14 para 15. E a grande sensação que eu venho tendo dessas últimas duas versões, da 14 e da 15, é uma sensação de regressão mesmo, como se a tecnologia que eu estivesse utilizando, ela estivesse indo para um caminho que não mais me agrada, não mais me brilha os olhos. Quando eu comecei a desenvolver, principalmente quando eu foquei no desenvolvimento web, eu tinha um objetivo e tem um objetivo muito claro, que é criar soluções e colocar no ar da forma mais prática possível. Eu nunca tive o objetivo de ser aquele engenheiro que tecnicamente faz as coisas mais loucas possíveis, que impressiona todo mundo. Na realidade, o meu desejo sempre foi criar aplicações web, sistemas web, onde eu pudesse automatizar processos, e foi nisso que eu me especializei. E sempre quando você começa a estudar um novo segmento, principalmente na programação e principalmente no mundo do JavaScript, surgem aquelas dúvidas de qual tecnologia que eu vou utilizar, qual framework que eu vou escolher. E eu acabei caindo de paraquedas ali no mundo do React e principalmente no mundo do Next, que naquela versão do Next 11 trazia umas features muito legais para o React, principalmente o roteamento de páginas, que naquela época com o React era um pouco mais complexo para quem estava começando. Então, quando eu bati o olho no Next 11, meus olhos brilharam. Então, eles foram bem inovadores quando eles começaram a trazer ali os server-side rendering, né? Trazendo um microservidor para dentro da nossa aplicação, que antes era só JavaScript, que antes era uma single page application com o React, começou a se tornar uma aplicação full stack. Isso trouxe alguns benefícios para a criação de páginas, para a criação de autenticação, para a renderização dinâmica de alguns materiais, tendo uma maior segurança. E isso ficou algo bem interessante. Eu me empolguei muito quando eu vi isso lá no Next 11. Então foi progredindo, Next 11, Next 12, chegamos no ápice ali do desenvolvimento dessas páginas web, dessas renderizações do lado do servidor. E aí aconteceu, eu acho que a pior decisão, ou a melhor, não sei, para mim não foi uma das melhores decisões, foi quando o Next começou e lançou ali a variação da App Routes, né? Porque até então a gente tinha Page Routes ali no Next.js e a gente teve essa variação do App Routes que trouxe toda uma modelagem diferente ali para o nosso framework. E aí começou toda essa polêmica aí no mundo do JavaScript com Server Components, o próprio React fazendo meio que uma parceria ali com o Next.js, recomendando o próprio Next.js, e eu fui percebendo ao longo dos meses a complexidade que eu ia ganhando. Minha gata vai quebrar tudo aqui. Então eu fui vendo a complexidade que a gente estava ganhando a cada atualização. O que era para ser um framework, ou nem framework, né, que o Next não chega a ser um framework, mas o que era para ser uma biblioteca ali que viria para nos facilitar o dia a dia, estava complicando demais agora o nosso trabalho. Sendo que o Next.js ele tem uma estrutura muito flexível, o que faz com que as microdecisões que você vá tomando dentro do desenvolvimento, elas acabem não ficando tão amarradas. Então isso permite que você saia tendo um código um pouco mais sujo ao longo do seu desenvolvimento. Outro problema gigantesco que eu tenho sofrido aqui com frequência é simplesmente ao iniciar um novo projeto e tentar replicar coisas que antes funcionavam em outras versões e agora começa a dar bug, começa a dar erro. Então tudo isso vai gerando uma sensação de regresso quando se fala daquele framework. E aí a ideia ao trazer esse vídeo aqui é bater um bate-papo mais franco com vocês para falar sobre algumas decisões que eu venho tomando ultimamente. Então, nos últimos projetos que eu venho criando, eu venho sempre trazendo e pensando nessa possibilidade de ter uma estrutura mais limpa, uma estrutura mais reutilizável. Quando eu comecei a desenvolver, eu estava focado em construir sistemas, independente se o código era bonito, se o código ele iria ter a melhor performance, eu queria fazer funcionar, ponto, e acabou. E hoje, depois de 5 anos na área desenvolvendo, tendo desenvolvido já dezenas de aplicações, passando por diversas experiências, eu percebo que faz muito sentido a gente ter mais cautela nas decisões que a gente toma tecnicamente falando, porque isso vai impactar lá na frente. Então, hoje eu busco muito ter uma aplicação que tenha aquele core bem estruturado, uma aplicação que pense ali nos detalhes mais básicos da estrutura, sabendo dos problemas que a gente passa nessa trajetória de desenvolvimento. Então, eu fui buscar alternativas
alternativas, visto que o Next.js já não estava mais suprindo essas minhas necessidades. E aí eu comecei a estudar, por exemplo, o Angular, que é um framework que eu bati o olho aí faz uma semaninha que eu estou estudando o Angular e me clareou a mente assim de uma forma muito legal. Eu estou curtindo muito o aprendizado do Angular, porque ele traz de fato essa diretiva de um framework. Então ele tem diretivas para lhe dizer como é que você vai fazer aquilo, fazendo com que sua aplicação ela tenha alguns pontos delicados ali que você precisa seguir à risca, mas isso traz uma estruturação muito mais consistente ao longo do desenvolvimento desse projeto. Além disso, você consegue reutilizar esses componentes ou essa estrutura que você está criando em outros projetos de uma forma muito mais fácil. Outra coisa que eu adorei no Angular foi a questão da gente estar mais próximo, de fato, com o HTML, com a web raiz, por exemplo. Lá no Next.js nós temos os JSX, os componentes, é uma estrutura um pouco diferente. No Angular você consegue ter um arquivo .html literalmente ali para você fazer as suas interações. Sem considerar que o Angular, ele lançou aí nas versões mais recentes também essa questão das renderizações de componentes em servidores, mas você consegue instalar o Angular ali 100% SPA e isso traz uma estrutura muito legal para o nosso projeto. E o que antes o Next trazia para a gente como uma entrega de performance e melhoria, hoje eu vejo como uma over-engineer, né? Que a galera gosta muito de falar. Ou seja, é muita engenharia envolvida para algo que talvez nem precise disso tudo. Pelo menos nos projetos que eu utilizo. Então, alguns exemplos práticos. Quando você faz uma aplicação, sobe na Vercel para fazer um deploy. Uma aplicação Next.js, ela leva 40, 50, até 1 minuto para poder fazer o build completo dela. Recentemente, criando as aplicações aqui com o nosso Angular, ele está levando 10, 12 segundos. Eu sei que tem problemas de escalar demais a questão dos bundles do JavaScript que são criados, e isso pode trazer um delay muito maior, né, nessa questão do build, mas até então a minha experiência está sendo extremamente positiva. Além disso, tem recursos no Angular que me deixaram impressionados. Por exemplo, a questão de um proxy padrão que você consegue configurar ali como SPA. Talvez tenha isso no React também, mas eu nunca vi, nunca utilizei. Eu sei que na Vercel tem, mas no Angular ele já traz um arquivozinho de proxy padrão para você mocar ali, por exemplo, qual é o endpoint real da sua API. Então tem recursos que são pensados no Angular de uma forma muito consistente, para que você tome decisões consistentes ao longo do seu projeto. E por isso que eu acho que o Next.js vem depreciando ao longo do tempo, vem regredindo e trazendo, por exemplo, situações que a gente passava 15, 20 anos atrás com o PHP raiz que dominou a web por muito tempo. A gente está começando a ter isso com as aplicações Next.js agora, e eu decidi me afastar um pouco, por mais que não tenha como se afastar totalmente, até porque eu tenho dezenas não, mas tenho 5, 6 aplicações hoje rodando em Next.js, eu vou ter que continuar trabalhando com ele, mas as próximas aplicações que eu for desenvolver em termos de front-end, eu pretendo utilizar o Angular, porque foi uma ferramenta que me agradou muito, e eu sinto que a comunidade está muito forte dentro do Angular. Esse framework acaba não sofrendo tanto a pressão de grandes empresas, ele é mantido pelo Google, mas acaba não sofrendo essa pressão que o React sofreu, que o Next trouxe, influenciou e acabou trazendo conceitos muito mais capitalistas e empresariais para dentro do framework do que a comunidade decidia ali, como uma biblioteca que iria de fato ajudar as pessoas assim a trazer mais performance. No fim das contas, eles estão trazendo tudo para o lado do servidor para que eles possam processar essas requisições no servidor deles e que você tenha que ter essa fidelidade lá, que você pague essa recorrência todo mês para utilizar a cloud deles. Então, é basicamente isso que eu vejo. Vou seguir agora mirando meus estudos no Angular, porque eu gostei demais dessa ferramenta e eu gostaria de saber sua opinião. Você hoje é do time que usa Next.js, é do time que critica Next.js desde que ele começou? Você é do time Angular? Me conta aí sua opinião, se faz sentido o que eu tô falando ou se isso aqui é só uma percepção minha, porque cada desenvolvedor vive ali no seu mundinho, né? Então, ó, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Não se esquece de se inscrever, deixar seu like e interage aqui nos comentários pra gente bater um papo legal sobre Next.js, Angular, qual framework que você está utilizando para o desenvolvimento das suas aplicações web. Fechou? Vou ficando por aqui, até uma próxima. Fui!